Vamos ao assunto representações. Os croquis geográficos. Croquis geográfico é um desenho feito à mão livre, com o objetivo de fazer uma representação do espaço geográfico. Por não conter muitos detalhes, pode ser um recurso prático e de fácil interpretação. Embora os elementos do croquis sejam representados sem escala em sua produção, são essenciais à localização de pontos de referência. Esse aí é um croquis, aí você vê que é um mapa com a escala grande, onde você desenha as ruas de uma determinada localidade. Aí você está vendo aí que tem o nome das ruas e o nome de alguns pontos comerciais, alguns pontos importantes, como igreja, ponto de ônibus e a quadra de futebol, certo? Aí você vê outro tipo de croquis também, vejam as ruas, né, alguns pontos comerciais, prédios de uma determinada localidade. E também aqui é um croquis manual, que o croquis é manual, mas naquele caso a gente viu imagens feitas em computador, em livros, e aí a gente vê que foi um aluno de uma determinada escola que fez esse croquis aqui, ó, com as ruas da localidade onde ele mora, certo? Aqui a gente vê, tirado do Google Maps, a escola Tradutor João Sampaio. Vocês conseguiram aí ver logo ao meio de vermelho? Então a gente vê todas as ruas que são próximas à escola João Sampaio e vê alguns pontos comerciais como Big Pizza, Le Doce Arte, Casa da Macarronada, Nossas Frituras, vê também a paróquia Sagrado Coração de Jesus e vê aí, ó, várias ruas que vocês devem conhecer. A Rua 9A, Rua 10A, Rua 2A. Então você vê aí um croquis da localidade da escola, certo? Vamos ver quais são as etapas de confecções do croquis, né? As etapas sugeridas. Primeiro, dimensionar o espaço. Antes de desenhar um croquis, deve-se dimensionar o espaço disponível no papel para representar a área mapeada e a legenda. Aí você faz aí, né, como se fosse uma margenzinha com a régua, e aí você já vai delimitando o espaço para você desenhar aquele croquis daquela localidade. O traçado das ruas. Vejam aí, ó, vários traçados aí nesse croquisinho aí, né? Traçado das ruas. Então, o traçado das ruas deve começar pelas áreas mais próximas do ponto que se deseja localizar. Então, se é a sua casa, você começa a traçar as ruas, a rua da sua casa e as ruas próximas à sua casa. Depois devem ser desenhados pontos de referência, lojas, estabelecimentos públicos, elementos naturais e etc. Então você faz a sua rua primeiro, né? Aí depois as outras ruas e depois os pontos de referência, como lojas, como foi falado, né? Estabelecimentos públicos, elementos naturais. Caso o objetivo seja indicar apenas um trajeto, utilizam-se linhas e setas para representar o caminho. A legenda. Vocês sabem, né? O que é uma legenda? A legenda ela vai dizer o que cada desenho representa dentro daquele croquis. Então, se você desenha, tem uma igreja em um determinado local, você faz uma cruz, você pode colocar ali na legenda um quadrinho com a cruz dentro e botar igreja. Aí você já sabe que é aquele
que aquele desenho representa a igreja. Você vai ver isso na legenda. Os pontos de referência podem ser representados por símbolos e organizados em uma legenda, que explica o significado de cada símbolo. É possível também colocar o nome do ponto de referência próximo ao seu símbolo, sem fazer uso da legenda. Então, se você não quer necessariamente usar a legenda, você pode, no próprio croquis, dentro do croquis, você já colocar o nome igreja, escola, lanchonete, ou você faz uma legenda para cada ponto de referência. 4. Pintar e atribuir cores aos elementos da legenda. Agora é só finalizar. Pintar e atribuir cores aos elementos da legenda. São opções para melhorar a aparência do croquis e facilitar a identificação dos locais. Aí você vê 2 croquis. O primeiro, você vê aí na esquerda, olha só, o hospital representado por uma cruz, a escola tem uma casinha com a bandeira, a padaria com pães, supermercado, carrinho, biblioteca, o livro, lanchonete, um lanchezinho, né, um hambúrguer com um suco, os correios, uma cartinha, o banco, dinheiro, posto de gasolina, uma bomba de combustível e a sorveteria, um sorvete. Já nesse segundo croquis, a gente vê que tem menos coisas na legenda. A piscina é um círculozinho pintadinho de azul. As casas, uma corzinha marronzada para representar as telhas. E as árvores, o verdezinho. Então, também uma legenda menor, mas também para as pessoas entenderem, quando olhar para o desenho, vai lá na legenda para saber o que cada desenho daquele representa. E para refletir, vamos a mais um versículo da Bíblia. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Então, o que a gente está vendo aqui são coisas passageiras. Toda essa matéria, todos esses bens materiais, tudo isso aqui que a gente almeja material, tudo isso vai ser passageiro, vai passar. E o que a gente deve pensar é no eterno, porque esse não vai ser transitório. É o que deve estar sempre em primeiro lugar. Então pense nisso. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Só através dele que você pode conseguir a vida eterna. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.